Olá pessoal, um abraço para você que se liga aqui no CNB Esportes. Tá voltando à normalidade, aos poucos as coisas estão voltando à sua normalidade e os exercícios físicos não podem parar. Histórias magníficas também voltamos a contar para você. Vamos mostrar um pouquinho da história desse cara sensacional, Júnior Grécia, ex-atleta, hoje treinador de futebol. Tem umas histórias bacanas para você. Vamos passar um pouquinho, daquilo que foi o Júnior Grécia na sua história, na sua trajetória de vida aqui no CNB Esporte. Com as imagens de Rinaldo Silva, se liga nessa. Fala galera da CNB Esporte, estamos aqui mais uma vez. Como a gente faz várias coberturas também em vários eventos, vamos buscar para vocês também curiosidade de alguns jogadores por passagens fora do país. Por exemplo, hoje o nosso entrevistado passou 8 anos na Grécia, né? Não é fácil não, ficar 8 anos fora do país, com dificuldade de língua, né? Estamos aqui com o Júnior Grécia, né? 8 anos de Grécia. Júnior, qual foi o seu grande desafio de jogar e o que motivou você a jogar em outro país? Bom dia. Olá amigos, prazer estar participando desse trabalho com vocês. A minha maior dificuldade de quando eu cheguei na Grécia realmente foi o idioma. Primeiro eu só comia sanduíche todos os dias, eu não sabia andar, eu não conseguia entender nada por nada, tinha extrema dificuldade em me relacionar dentro do vestiário com as pessoas na rua. E por conta desse motivo eu pensei em desistir e vir embora. Graças a Deus que me deu força e eu acabei continuando mais um pouco. O que me motivou muito a ir para a Grécia, quando eu recebi a proposta, é pela história grega. Eu estava saindo de Portugal, e aí quando surgiu o convite, eu pensei em toda a história, né? É o berço da civilização, tem lá toda aquela bagagem bíblica que eu, como pesquisador da Bíblia também, eu me senti muito curioso. E aí juntei tudo isso e disse assim, pá, vou lá. Vou conhecer aquele país tanto falado, assim, tão falado. E foi bacana. E depois dos primeiros tempos de dificuldades, aí a gente superou e conseguiu gostar. Mas quando você chegou no clube, tinha mais jogadores, assim, brasileiro? Estrangeiro tem, porque fica a proximidade, né, de outros países, né? Mas do Brasil, assim, tinha alguém, tinha um jogador brasileiro, fora você? Lúcio, quando eu cheguei lá no clube, no Ergoteles, o clube acabara de subir da segunda para a primeira divisão. Então era aquela salada mista, era austríaco, servo, croata, russo, belga, e tinha um português. Inclusive me ajudou muito no início, porque ele falava um bocado de inglês, e aí ele acabava me ajudando dentro do vestiário. Depois de 6 meses esse português foi embora, e aí eu fiquei sozinho. Brasileiro não tínhamos, latinos não tínhamos, né? Nenhum argentino, nenhum uruguaio, nenhum nada. E ficou somente eu falando o português do Brasil, tentando falar um pouquinho de grego e inglês com muita dificuldade. Mas assim, na sua chegada na vestiária, qual foi uma das coisas marcantes, assim, que quando você pisou no clube, que você viu assim, realmente eu vou ter que buscar isso, porque senão eu vou ter uma grande dificuldade fora o idioma, assim. É você conhecer a cultura, você buscar uma amizade, o próprio idioma, você queria aprender mesmo o inglês ou o grego? Em relação ao idioma eu tive que decidir. Me foi colocado a aprender grego e inglês, e aí eu acabei optando pelo grego, porque eu percebi que se eu ficasse tentando aprender os dois, eu teria mais dificuldades. E aí eu foquei no grego por conta dessa questão histórica da Grécia e tal. Eu disse, não, eu vou me aprofundar no grego. A maior dificuldade tem a ver com o idioma, porque sabes bem que jogar futebol a gente precisa de motivação, a gente precisa se relacionar bem, a gente precisa interagir. E como eu não conseguia estar com as pessoas, eu não conseguia tomar um café com as pessoas, conversar, eu não conseguia entender o treinador quando falava, isso era muito ruim, isso me deixava triste. Por isso, eu posso dizer isso, professor Clécio, que naqueles primeiros 6 meses, o meu rendimento ele foi abaixo. Embora o clube tenha tido muita paciência, eu sempre joguei, o treinador sempre foi muito bacana comigo. A partir do momento, quando eu disse assim, eu não vou sair, eu não vou voltar para Portugal porque tinha proposta, eu vou cumprir o meu contrato, pronto. A partir dali, o meu rendimento melhorou, eu comecei a me esforçar para aprender algumas coisas do idioma, comecei a produzir, aí o time também começou a andar junto com os outros jogadores, que eram novatos também.
e a gente conseguiu fazer um campeonato bacana. Em termos de treinamento, o treinamento era diário, de manhã e à tarde, tinha uma proporção. Você fazia aula particular, alguma coisa parecida, não? Em relação ao idioma, nunca fui na escola. Eu aprendi na garra, com os jogadores no vestiário, o treinador falando. Depois comecei a sair um pouco num café ou outro com os amigos, que é um hábito grego sair para tomar café gelado todos os dias e o dia inteiro. E aí fui juntando aqui e ali, os meus filhos depois começaram a estudar e eu acabava pegando uma besteira com eles, outra, e a gente foi juntando e falando errado, a gente acabava falando certo, porque conseguia se expressar, conseguia ser compreendido e também compreender. Os treinamentos eram diários, sim, a pré-temporada muito forte, a gente sempre fazia fora da Grécia, normalmente a Holanda era o destino da gente, e o clube tinha muito boa estrutura. E eu me identifiquei muito com o futebol grego, porque eles trabalham muito taticamente, demais. Em Portugal a gente trabalhava taticamente, mas o meu treinador tinha uma filosofia assim, de muita força, de futebol muito corrido. Na Grécia a gente puxou um bocadinho o freio de mão, e depois da pré-temporada, muito trabalho tático. Trabalhos, uma vez na semana a gente fazia um trabalho de 2 treinos, o resto um treinamento só e jogo. Eu vou passar essa bola agora para o professor Clécio. Puxando um pouco para as atividades físicas, Júnior, me fala um pouco como era lidar com a preparação física, com o treinador em si mesmo, o próprio preparador físico. Tinha alguma coisa parecida com o Brasil ou você acha que hoje dentro do futebol as coisas são muito parelho? Nesse clube que eu joguei na Grécia, o treinador ele gostava muito dos trabalhos aeróbicos, das caminhadas, coisa que eu fazia muito aqui quando comecei a jogar. Isso com o tempo passou. No Brasil ainda ficou um bom tempo alguns clubes fazendo muito isso. Logo em seguida eles mudaram muito a metodologia. E aí essas caminhadas elas foram ficando de lado. E aí todo o trabalho físico, principalmente pré-temporada, era muito com bola, esse trabalho de salto, como é que vocês chamam? De agachamento, tinha muito isso. E as caminhadas, as longas caminhadas, isso foi extinto. Em Portugal, por exemplo, a gente nunca fez um trabalho aeróbico, assim, de 8 km, 10 km, nunca fez. Desde o primeiro dia, bola, joguinhos reduzidos e com preparador físico sempre auxiliado nessa parte mais de isometria, essas questões. Isso, e eles optavam mais pelo trabalho aeróbico ou pelo trabalho anaeróbico? Ou seja, o trabalho anaeróbico é o trabalho de força e o aeróbico é um trabalho mais de cardiorrespiratório. Qual era mais o opcional dele? Anaeróbico, certeza. Muito trabalho anaeróbico, muito jogo reduzido, muito trabalho curto, de explosão, muito sprint, vai e volta ali, respira, muita coisa assim. Sabemos que a Grécia é o berço do trabalho técnico-tático, certo? E o preparador físico, ele influenciava muito em cima do trabalho técnico com bola, tático com bola, ou eles deixavam muito isso para a parte do treinador? O preparador físico até participava, mas ele tem uma participação menor lá na Grécia do que aqui no Brasil, em comparação. Comparando, o treinador, ele normalmente está muito em cima disso, ele está lá acompanhando tudo e executa junto. Os treinadores que eu trabalhei, eles eram formados também em educação física. Então, o preparador físico, ele estava lá, muitas vezes como auxiliar mais do treinador, do que provavelmente como o chefe daquele trabalho de preparação, de educação física ali. Mas trabalhava, ele tinha o dia dele, que ele arrebentava a gente, principalmente trabalho de academia. Então ele estava lá com a gente e o outro diazinho que ele estava lá para fazer a gente chorar. Isso, e você sentia a diferença, você sente a diferença, o conjunto, o preparador físico, treinador e o auxiliar técnico, eles trabalham em conjunto igual aqui no Brasil ou você sentiu que não é bem igual assim? Não, eles trabalham num conjunto assim bem bacana, tudo muito bem programado, planejado, estruturado, se sabe o que vai fazer, por que vai fazer, tem essa ordem direitinho e o preparador físico está ali. O preparador físico, na verdade, ele é um auxiliar técnico do treinador. Ele está ali, ele interfere também na questão tática, ele escala o time junto ao treinador, prepara tudo isso. Então é uma coisa muito harmoniosa, muito conjunta entre eles. E sobre escalação técnica, sobre essa parte técnica, essa parte de dentro do campo, eu vou passar a bola aqui para o nosso amigo Lúcio, que vocês fizeram uma boa dupla também, né? Lúcio Souza. Júnior, que a gente começou junto e tudo. O mais legal é isso, né? Depois você manter um vínculo de amizade, mas vamos
vamos entrar mais no assunto Grécia, dificuldade de idioma. Aí eu quero que você me conte, como já aconteceu também comigo, mas um momento engraçado de você ter pedido A e chegou B. Pediu determinada coisa pelo idioma, aprendendo, claro, e chegou outra coisa. Já teve um momento engraçado assim? Pô, teve um micão, acho que é o maior mico da minha vida. Pô. Eu cheguei lá e aí, poucos dias, o clube disse que nós tínhamos que ir numa determinada loja experimentar o terno para a viagem. E esse amigo português me ligou e disse assim: ó, Júnior, vai no centro, tal loja assim, experimentar o terno. E eu, beleza, fui, cheguei, liguei para ele, ligou a loja assim, 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 ele é essa aí, pá, eu entrei. Cheguei lá, os atendentes olharam para mim e ficaram, eu disse assim: eu sou o Júnior, jogador do Regoteles. Ó, eu sou um cara tímido. Chegou grandão. É, eu cheguei grandão, mas eu sou um cara tímido, eu não gosto de dizer o que eu sou, o que eu não sou. Mas eu cheguei e o cara fez assim, beleza, imagina eu sem falar nada, gastando o inglês que eu não conhecia. Eu sou o Júnior, jogador do Regoteles, eu decorei aqui em casa, Clécio. Cheguei lá, o cara assim, beleza. E o cara não disse mais nada. E eu repeti. Aí eu fiz assim, costume, que era o terno. Aí ele fez em cima, subi na parte de cima da loja, cheguei lá, uma mulher atendendo e eu disse: eu sou o Júnior, jogador do Regoteles. Ela fez: o que é que você quer? Aí daqui a pouco eu liguei, eu disse: o Kennedy? Ele: qual é o nome da loja? Eu digo: tá, nem aí não, parceiro. Pô. Eu fiquei envergonhadíssimo. O pior é que eu não sabia como pedir desculpa. Eu tava morrendo de vergonha, porque pareceu que eu tava me achando o Messi, o Ronaldo e quer alguma coisa. Saí, fui na outra loja do lado, experimentei o terno, então isso pra mim, assim, eu paguei um micão aí. E uma das coisas que a gente estranha também, porque assim, jogador de futebol aqui no Brasil, ele tem algumas regalias, né? E lá na Europa, você é tudo igual. Então isso aí você sente também em termos de tratamento, você é mais um funcionário, né? É, exato, isso é bacana, isso eu gosto disso também, é a igualdade, as pessoas lhe veem como todo mundo. Logicamente que existe um pouquinho de estrelismo, porque o futebol é algo que mexe com a emoção de todo mundo. As pessoas no mundo inteiro são apaixonadas pelo futebol, mas não existe essa diferença de tratamento lá fora. E isso realmente é muito bacana. Você sentiu isso, você viu isso direitinho. Júnior, quando você foi para lá, no caso você foi primeiro com seu agente e tudo, mas depois levou a família, os filhos, tem passagem, falam o grego ou inglês? Olha, quando eu fui para a Grécia, eu estava batendo uma pelada aqui, de férias de Portugal. O empresário me ligou e falou assim: ó, queres ir para a Grécia? Eu disse: vou. Ele fez: vamos lá, tem uma passagem para ti lá no Recife. Eu peguei a roupa na hora e fui embora. Ele disse assim: vai para conhecer o clube. Eu disse: beleza, fui. Quando cheguei lá, tava o presidente, aquela capanga aqui assim do lado, um bigode enorme, ele faleceu, um cara incrível, um incrível mesmo, e tava o contrato e os dinheiros assim em cima da mesa. Aí eu digo: mas me dê a caneta logo, eu vim conhecer, Lúcio, e tem esse negócio aí, empresário, assina. Eu digo: é agora. Já peguei tudo, voltei para Recife, fiquei aqui mais 4 dias, fui embora, aí a gente foi para pré-temporada, fomos para a Holanda. E quando voltamos da Holanda, aí eu já levei toda a família, aí a gente ficou. Os meninos lá depois entraram numa escola grega, nós conseguimos uma ajuda lá, foi muito difícil nisso, porque a gente não falava o idioma. E aí uma amiga lá que nós fizemos conseguiu, e aí eles estudaram, e aí eles sabem direitinho. Acho que o mais importante é isso, você além de jogar, né, exercer sua profissão em outro país, você adquirir conhecimentos, né, a amizade, tanto que hoje você trabalha para o clube que você um dia defendeu nas cores. Isso é muito bacana e eu me sinto muito orgulhoso disso, porque sou brasileiro, estrangeiro, não sou um fluente em grego, mas aí tive a oportunidade agora de ser chamado, convidado para ser treinador lá na Grécia. E a forma como as pessoas me tratam, me respeitam, e esse convite mostra justamente o fruto que foi deixado do lá. Eu me sinto muito orgulhoso como representante da cidade do Paulista, eu me sinto muito orgulhoso, muito feliz por ser negro e ter uma oportunidade. Eu era o único treinador negro na Grécia e estrangeiro ainda mais. Tu sabes como é, o professor sabe como é ser estrangeiro, as dificuldades que nós enfrentamos. E ser estrangeiro, ser negro, não ter diploma europeu para ser treinador e você mesmo assim ser, eu me sinto realmente, me permitam dizer, mas muito orgulhoso de ter conquistado essa oportunidade. Professor Clécio. Isso, e um espetáculo essa entrevista com o nosso amigo Júnior Grécia. Júnior, fechando esse hall de entrevista e te perguntando só para fechar de verdade.
Você tem orgulho de ter jogado futebol, tem orgulho de ter jogado na Grécia, o futebol te trouxe o que tu esperava. Hoje você tira o chapéu pro futebol, fechando nossa matéria que está espetacular. O futebol sempre foi meu sonho, eu nunca quis fazer nenhuma outra coisa senão jogar futebol. Lutei muito para isso, e Lúcio está aqui que a gente começou junto, você acompanhou demais, você era mais experiente, né? Porque sempre foi mais velho que a gente, né? Tá a coroa. Mas eu me sinto muito, muito realizado demais. Deus me deu muito mais do que eu imaginava, do que eu esperava. Ele me levou para lugares que eu nunca imaginei, eu desejei chegar. Posso dizer que eu sou um homem hoje que conheço praticamente toda a Europa, conheço alguns outros países da Ásia. Você ser aplaudido no estádio de futebol é uma coisa que não tem preço. As coisas que nós conquistamos, né, que a gente tem pelo menos onde morar hoje, fruto do trabalho do futebol. Então eu tiro o chapéu para o futebol continua sendo a minha paixão, por isso que eu trabalho tanto ainda no futebol, não quero deixar o futebol de forma alguma. E aconselho muitos outros jovens, até aqueles que não gostam de futebol, mas que praticam esporte, porque o esporte realmente transforma. Se eu fosse me definir nesse momento, eu diria, eu sou um homem grato a Deus pelo talento que Ele me deu, pelas oportunidades que Ele me deu, pela força que Ele me deu, pelo sucesso que Ele trouxe para a minha vida. E sucesso não significa ser rico, sucesso significa estar satisfeito com as conquistas que se tem. Show de bola, isso foi uma entrevista com o nosso amigo Júnior. E isso aqui é um trio que jogaram junto, hein? Verdade. Um grande abraço. Verdade. Show.